Nós convidamos agora o presidente do CRBio04, Thales Eliodoro Viana, por favor, para fazer a declaração de posse dos conselheiros eleitos. Após as assinaturas e pelo presente regimento do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, pelas resoluções emanadas do Conselho Federal de Biologia, considero empossados todos aqueles conselheiros que, após a assinatura, serão rubricados por mim e que eles possam e venham a fazer um excelente trabalho, que é o que esperamos de todos eles. Declaro empossados todos os conselheiros. Eu vou proceder agora à chamada individual dos conselheiros eleitos, que virão aqui à mesa para a assinatura do termo de posse e compromisso, pedindo a compreensão de todos e de todas, porque, infelizmente, eu cometi um equívoco e fiz uma inversão aqui na nossa pauta, viu, presidente? Peço as desculpas dos senhores e senhoras aí. Vamos, então, pela ordem, fazer a chamada individual dos conselheiros eleitos. Conselheiros efetivos, convido para colocar a sua assinatura no termo de posse, o biólogo Afonso Pelli. Também para colocar a sua assinatura como conselheira efetiva, convidamos a bióloga Anelisa de Almeida Miranda Melo. Agora o biólogo Carlos Frederico Loyola. Convidamos também como conselheira efetiva a bióloga Tudy Valadares Calaça Câmara. Agora o biólogo Gildemar José Bezerra Crispim. Também como conselheira efetiva, convidamos a bióloga Juliana Ordones Rego. Agora a bióloga Silvia Terese Meyer Ribeiro. Biólogo Tiago Igor Ferreira Metzger. Portanto, esses conselheiros efetivos, completando a lista dos conselheiros efetivos, o biólogo Wenderson Francisco de Almeida.
Passamos agora a chamar os conselheiros suplentes para também colocarem sua assinatura no termo de posse e compromisso. Bióloga Adriane Feitosa Valadares. Convidamos também o biólogo Elias Mana Teixeira. Bióloga Gisele Mendes Lessa Del Giudice. Bióloga Helena Lúcia Menezes Ferreira. Biólogo Humberto Ribeiro de Souza. Bióloga Janaína Aparecida Batista Aguiar. Bióloga Kátia Regina da Silva. Bióloga Quércia Maria Pontes Maia. Bióloga Márcia Bacelar Fonseca. E a bióloga Paula de Souza São Tiago. Assinados os termos de posse, como presidente em exercício do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, convido a todos os conselheiros efetivos para que se dirijam ao espaço Maria do Carmo Brandão Teixeira, espaço Toia, para os íntimos, para que eles promovam a eleição dos membros da diretoria. E nesse espaço de tempo, nós aguardamos o retorno desta pequena reunião. Você sabe onde é, né? Todo mundo sabe. É ali. Siga o Carlos ali. Siga aquele pequeno ali. Ó, 5 minutos, no máximo.
Enquanto isso, gente, eu vou explicar esse momento, segundo o que foi passado para a gente aqui. É o seguinte: os conselheiros efetivos, nesse momento agora, eles escolhem um conselheiro para presidir a sessão e um para secretariar, que não são candidatos a cargos de diretoria, para proceder, então, à eleição de presidente e de vice-presidente em votação aberta. Aí o presidente, então, escolhido para conduzir essa sessão, ele deve esclarecer que a mesma é restrita, podendo somente se manifestar, concorrer, indicar e votar os conselheiros efetivos. Esta sessão ela tem como objetivo eleger e dar posse à nova diretoria para a gestão que vai de hoje, 6 de novembro de 2019, a 6 de novembro de 2023. O presidente da sessão ele deve consultar os conselheiros efetivos sobre a forma de como deve ser procedida a eleição, ou seja, por voto aberto ou voto secreto. O resultado desta consulta ele deverá nortear os trabalhos e constar do termo de eleição e posse. Aí, o presidente da sessão ele deve ainda consultar os conselheiros efetivos sobre a forma como deve ser procedida a eleição do presidente e vice-presidente, abrindo-se a possibilidade de indicações conjuntas, tipo chapa presidente e vice, ou eleição em separado, ou seja, vota para presidente, depois para vice. O resultado desta consulta é que deverá nortear os trabalhos. Definidos os procedimentos, o presidente da sessão ele abre o processo de recebimento de inscrições para os cargos de presidente e vice-presidente. Ainda o que está acontecendo nesse momento é que o presidente da sessão apresenta o nome dos candidatos e abre o processo de votação, apura e comunica o resultado. Caso haja empate, se for por chapa, o critério de desempate será através somente do presidente eleito que possuir o registro mais antigo do CRBio. Se mesmo assim persistir o empate, o desempate será, então, por idade. No caso de não haver chapa, utilizam-se os mesmos critérios para o desempate, tanto para o presidente quanto para o vice. O presidente da sessão ele solicita, então, ao presidente eleito que submeta ao plenário o nome dos seus indicados para ocupar os cargos de conselheiro secretário e conselheiro tesoureiro. O presidente da sessão abre a palavra para manifestação. Possível discordância por algum conselheiro efetivo em relação aos nomes apresentados não é impedimento para sua nomeação pelo presidente de seu conselheiro secretário e conselheiro tesoureiro. Deve constar somente na ata a discordância apresentada e os nomes dos conselheiros autores da discordância. O presidente da sessão de eleição, então, comunica a composição da nova diretoria, que será referendada pelos demais conselheiros efetivos, dando-lhes imediatamente posse. É isso que está acontecendo. Dentro de mais alguns instantes, todos estarão de volta ao nosso auditório, não é, presidente? E a gente retomará o ritmo normal da nossa solenidade que acontece aqui neste momento. Gente, nós convidamos agora o secretário da sessão de eleição a ler o termo de posse da nova diretoria. O termo, então, será entregue ao presidente da mesa. Por favor. Boa noite a todos e todas. Às 19 horas do dia 6 de novembro de 2019, no auditório da sede do Conselho Regional de Biologia, 4ª Região, situado à Avenida Amazonas 298, 15º andar, Centro, Belo Horizonte, verificado o quórum regulamentar, foi devidamente instalada e iniciada a 30ª reunião do plenário do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, realizada especialmente para eleger e dar posse aos membros da diretoria executiva que exercerão respectivos cargos no período de 6 de novembro de 2019 a 6 de novembro de 2023.
Depois das deliberações, conforme a ata lavrada em livro próprio, foram eleitos e, depois de assumir solenemente o compromisso de bem servir a este Conselho Regional de Biologia, foram devidamente empossados os seguintes conselheiros, que comporão a diretoria executiva: biólogo Carlos Frederico Loyola, CRBio 008871/04D, como presidente. Bióloga Edetrudes Maria Valadares Calaça Câmara, CRBio 008619/04D, vice-presidente. Bióloga Juliana Ordones Rego, CRBio 016036/04D, como conselheira secretária. E o biólogo Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida, CRBio 030774/04D, conselheiro tesoureiro, que exercerão os respectivos cargos no período de 6 de novembro de 2019 a 6 de novembro de 2023. Eu, Tiago Igor Ferreira Metzger, CRBio 044356/04D, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Biologia da 4ª Região, lavrei o presente termo de posse, que foi lido e considerado adequado, sendo assinado pelo presidente do Conselho Regional de Biologia e pelos senhores conselheiros que ora tomarão posse. Habemos Papa. Eu agradeço a todos que compuseram a mesa aqui comigo. Eu os convido a ir ao auditório e convido a nova diretoria para que tome posse à mesa, para que conduza condignamente os trabalhos. Muito obrigado.